8 de maio de 1945, Alemanha em ruínas. O Terceiro Reich desabava em chamas e escombros. Mas enquanto soldados nazistas queimavam uniformes e documentos, algo muito mais valioso estava sendo disputado nas sombras. Não eram joias ou ouro, eram mentes. As mentes que criaram os foguetes V2, os jatos mais avançados do mundo e armas químicas devastadoras. Cérebros que Hitler chamava de suas armas maravilhosas. Você já se perguntou o que aconteceu com esses cientistas quando a guerra terminou? A resposta vai te chocar. Porque nem todos foram julgados. Alguns foram protegidos, outros foram caçados como prêmios de guerra. E suas descobertas? Bem, elas moldaram o mundo em que vivemos hoje. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. A caça aos cérebros. Operação Paperclip. Quando o bunker de Hitler silenciou para sempre, sob os escombros de uma Berlim em chamas, começou uma das corridas mais secretas, silenciosas e controversas da história moderna. Não era uma corrida por territórios, por minas de ouro ou por tratados diplomáticos. Era algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Era uma corrida por cérebros, por ideias, por mentes capazes de construir foguetes supersônicos, bombas de destruição total e até dispositivos com potencial para cruzar a atmosfera e alcançar o espaço. Era uma corrida por conhecimento, e nesse novo jogo, a vitória não viria pelas armas, mas pelas equações e pelos parafusos. Os aliados já sabiam de uma verdade desconcertante e incômoda. O Terceiro Reich, apesar de ideologicamente monstruoso, havia se transformado num verdadeiro centro de excelência tecnológica. Em meio ao terror e à barbárie, universidades, centros de pesquisa e institutos militares abrigavam cientistas brilhantes, homens que podiam mudar o curso da história com uma fórmula num quadro negro ou um ajuste preciso numa ogiva. Com o colapso do regime nazista, essas mentes, treinadas, geniais e perigosas, ficaram à deriva. E quem as encontrasse primeiro teria em mãos um trunfo colossal na nova guerra que já batia à porta. A Guerra Fria. Nas últimas semanas de abril de 1945, enquanto Berlim desabava sob o peso das bombas soviéticas e civis famintos vagavam entre os escombros à procura de abrigo e restos de comida, agentes do OSS, o Serviço de Inteligência norte-americano, embrião da futura CIA, iniciaram uma caçada frenética, mas eles não procuravam oficiais nazistas escondidos em bunkers nem arquivos secretos enterrados. Procuravam algo muito mais valioso. Engenheiros, químicos, físicos e médicos. Cada agente carregava uma lista, mas não era uma lista qualquer, era um inventário minucioso de gênios perigosos. Mais de 1.600 nomes, entre eles Wernher von Braun, o arquiteto dos temidos mísseis V2 que haviam cruzado os céus da Europa e devastado bairros inteiros em Londres e Antuérpia. Um prodígio desde a juventude, obcecado por foguetes e viagens espaciais. Ao lado dele, Arthur Rudolph, o engenheiro responsável por coordenar a linha de montagem subterrânea dos V2 no complexo de Mittelwerk, e Hubertus Strughold, o médico que, décadas depois, seria conhecido como o pai da medicina espacial. A missão americana tinha nome, Operação Paperclip, e um objetivo claro e estratégico: levar para os Estados Unidos os cérebros do Reich, antes que o Exército Vermelho os capturasse e os levasse para o outro lado da cortina de ferro. Mas havia um obstáculo colossal, imoral. A maioria desses cientistas era filiada ao Partido Nazista, e muitos estavam diretamente envolvidos em crimes de guerra, uso sistemático de trabalho escravo e experimentos letais com prisioneiros. Como recrutar essas pessoas sem manchar a reputação dos Estados Unidos? Como justificar sua presença em solo americano sem escandalizar a opinião pública? A resposta foi uma operação silenciosa e eficaz de maquiagem burocrática. Apagaram o passado deles. Agentes americanos vasculhavam os arquivos alemães, eliminavam as provas mais comprometedoras, reescreviam biografias, suavizavam dossiês. Clipes de papel, os discretos paperclips, eram usados para prender os novos documentos limpos sobre os antigos registros manchados. E assim, como num passe de mágica, ex-nazistas tornavam-se respeitáveis cientistas ocidentais aptos a trabalhar para a democracia. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os soviéticos também se moviam. E rápido. Operação Osso Avia Akin, 22 de outubro de 1946.
3 da manhã. Enquanto a Europa tentava se recompor dos escombros deixados pela Segunda Guerra, um novo tipo de operação militar tomava forma, silenciosa, sem tanques, sem tiros, mas com consequências profundas. Na calada da noite, cidades como Berlim Oriental, Dresden e Leipzig, os relógios ainda marcavam a madrugada quando soldados soviéticos armados e determinados começaram a bater nas portas dos engenheiros, físicos, matemáticos e químicos mais brilhantes da Alemanha nazista. Não havia perguntas. Não havia tempo para resistência. Só havia uma ordem fria e direta. Vocês têm 30 minutos para arrumar as malas. Alguns estavam dormindo, outros tentaram argumentar. Poucos sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas todos obedeceram. Em poucas horas, mais de 2.500 cientistas alemães e seus familiares, cerca de 6.000 pessoas ao todo, foram reunidos em estações de trem, embarcados sob escolta armada e enviados para o leste. Destino: a União Soviética. Era o início da Operação Osso Aviakin, a resposta soviética à ofensiva aliada. Mas ao contrário dos americanos, que forjavam contratos e apagavam fichas criminais, os soviéticos não ofereciam acordos nem garantias. Era sequestro puro e simples, conduzido com precisão militar. Esses cientistas foram transportados para instalações secretas e altamente vigiadas. Muitos deles acabaram no lendário NI-88, nos arredores de Moscou, um centro de pesquisa altamente restrito, dedicado ao avanço da tecnologia de foguetes. Ali, sob os olhos atentos da NKVD, começaram a trabalhar no desenvolvimento de mísseis balísticos, sistemas de propulsão e armas de nova geração. Stalin não queria só conhecimento, queria domínio. Os laboratórios soviéticos ofereciam recursos quase ilimitados, mas também impunham vigilância constante, censura e isolamento. Famílias inteiras foram relocadas para cidades fechadas, onde a liberdade era limitada e o trabalho era uma forma de prisão com privilégios. Não era cooperação, era uma forma sofisticada de cativeiro científico, e os resultados começaram a surgir. Muitos dos mísseis que anos depois iriam colocar a União Soviética à frente na corrida espacial e alimentar o medo durante a Guerra Fria nasceram ali, das equações e projetos de cérebros capturados. O campo de batalha havia mudado. Não se travava mais nas trincheiras. Agora, a guerra era travada em salas de pesquisa, atrás de portas trancadas, sob luzes fluorescentes e mapas astronômicos. O futuro da humanidade estava sendo moldado não por nações, mas por um punhado de cientistas arrancados à força de suas camas. E isso era só o começo. Mundos diferentes. O privilégio ocidental. Enquanto os holofotes de Nuremberg denunciavam os crimes do nazismo para o mundo, longe das câmeras, outros ex-nazistas trocavam a cela pelo laboratório. O espetáculo da justiça ocupava as manchetes, mas, nos bastidores, a ciência alemã estava sendo cuidadosamente reciclada. Eram recebidos não como criminosos, mas como gênios, não com algemas, mas com contratos assinados pelo governo dos Estados Unidos. Em vez de interrogatórios, recebiam carteiras de trabalho. Em vez de tribunais, mesas com café, papel e esquemas técnicos. Fort Bliss, Texas, final de 1945. Num cenário de céu azul, clima seco e grandes instalações militares, Wernher von Braun caminhava entre hangares e laboratórios experimentais. A mesma mente que projetou os mísseis V-2 que despencaram sobre Londres e mataram milhares de civis. Agora trabalhava com calma, num ambiente climatizado, sob a bandeira norte-americana. Não havia sirenes, nem pressa, nem medo de bombardeios. Só silêncio, financiamento e admiração. Seu novo cargo? Especialista em foguetes do exército dos EU-aliados. Von Braun não estava só. Cerca de 120 engenheiros, técnicos e físicos alemães haviam sido realocados sob o mesmo programa. Recebiam casas mobiliadas, salários generosos e tinham acesso a clubes de oficiais e comunidades que os acolhiam com curiosidade e até entusiasmo. Para muitos americanos, eles não eram nazistas. Eram os homens que poderiam vencer a próxima guerra, a guerra do futuro. Alguns até receberam cidadania americana. Foram apresentados como refugiados da opressão nazista, mesmo tendo servido diretamente à máquina de guerra do Terceiro Reich. Alguns haviam usado prisioneiros de campos de concentração como mão de obra escrava, mas isso não constava nos dossiês. O presidente Harry Truman, por sua vez, havia deixado clara sua diretriz.
Nenhum membro do partido nazista deve ser trazido para usar isso. Só havia um problema. Era impossível obedecer. Os cientistas mais brilhantes da Alemanha haviam, quase sem exceção, se filiado ao partido, por convicção, conveniência ou coerção. Sem eles, o programa americano de foguetes simplesmente não existiria. Era uma questão de escolha, ignorar o passado ou perder o futuro. A solução encontrada pelas agências de inteligência foi tão engenhosa quanto cínica. Mentiram para o próprio presidente. Allen Dulles, um dos arquitetos da futura CIA, coordenou pessoalmente o encobrimento. Inventaram-se histórias de resistência fictícias, minimizaram-se ligações com o... A operação era simples. Pegavam os dossiês manchados de sangue, grampeavam sobre eles relatórios limpos e os enviavam para a aprovação oficial. Mentiras bem organizadas, carimbadas e arquivadas. Enquanto isso, do outro lado do mundo. Uma realidade diferente, Ilha de Gorodomlya, Lago Seliger, União Soviética. A cerca de 300 quilômetros ao norte de Moscou, isolada por águas geladas, cercada por torres de vigilância e patrulhas armadas, um outro grupo de cientistas alemães também trabalhava, mas sob uma realidade brutalmente diferente da vivida por seus colegas nos Estados Unidos. Nada de festas, condecorações ou oportunidades, nada de contratos ou promessas de cidadania. Helmut Gröttrup, ex-assistente direto de Wernher von Braun, despertava todas as manhãs ao som metálico de uma sirene ensurdecedora. Após um café ralo e sem sabor, seguia escoltado por soldados soviéticos até um laboratório improvisado, onde passava horas em um ambiente frio e sombrio, projetando sistemas de propulsão para mísseis balísticos. Não por escolha, mas por obrigação, por pura sobrevivência. Ele não podia sair da ilha, não podia escrever cartas, não podia telefonar. Não sabia se sua esposa e filhos ainda estavam vivos ou se haviam sido deportados. Vivia com medo constante de desaparecer de uma hora para outra, vítima de um regime que tratava até mesmo seus convidados estrangeiros com paranoia e desconfiança. Enquanto von Braun brindava com champanhe em jantares texanos, cercado por oficiais de alta patente e jovens engenheiros admirados, Gröttrup dormia em alojamentos úmidos e desconfortáveis, sempre sob o olhar desconfiado de agentes da KGB. Ainda assim, ironicamente, os dois trabalhavam na mesma direção. Construíam o monstro do futuro, foguetes capazes de cruzar continentes e levar ogivas nucleares ao coração do inimigo. Dois mundos, duas vidas, dois lados da mesma corrida. Um era tratado como gênio, o outro como prisioneiro, mas nem todos tiveram esse destino. Alguns, enfim, foram julgados. Os julgamentos. Palácio da Justiça, Nuremberg, 1946. No tribunal, sob os olhares do mundo, Dr. Karl Brandt, médico pessoal de Hitler e coordenador do programa de eutanásia nazista, respondia por atrocidades indescritíveis. Experimentos com hipotermia, afogamento simulado, amputações sem anestesia. Tratava seres humanos como cobaias de laboratório. Foi condenado à morte. Hertha Oberhäuser, médica do campo de Ravensbrück, que injetava bactérias e cortava membros de mulheres sem qualquer justificativa clínica, foi condenada, mas a uma pena leve. Cumpriu apenas 5 anos de prisão. Após ser libertada, voltou a clinicar na Alemanha Ocidental, como se nada tivesse acontecido. Outros foram ainda mais sortudos. Josef Mengele, o infame anjo da morte de Auschwitz, desapareceu. Evadiu-se para a Argentina com a ajuda de redes clandestinas, protegido por simpatizantes do nazismo e até por setores da Igreja Católica. Enquanto Mengele se escondia nas sombras da América do Sul, outros médicos nazistas trabalhavam à luz do dia para o governo americano. Durante décadas, ninguém questionou. Antes de prosseguirmos com o destino dos cientistas alemães, aproveite essa pausa para apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei. Assim você garante que não vai perder nenhuma novidade. Se temas como este te interessam, comente. Quero mais histórias. Isso nos motiva a continuar trazendo vídeos repletos de fatos históricos e curiosidades que poucos conhecem. Agora sim, vamos para a última parte do vídeo de hoje. O legado. Realizações White Sands, Novo México, 1950. Wernher von Braun supervisionava o lançamento de seu primeiro míssil desenvolvido em solo americano. O foguete cortou os céus do deserto com precisão matemática e alcançou 180 quilômetros de altitude, um feito histórico para os padrões da época. A atmosfera parecia eletrificada.
Técnicos batiam palmas, oficiais trocavam apertos de mão e a imprensa norte-americana o saudava como um visionário, um profeta da era espacial, um homem do futuro. Mas nem todos celebravam. Na Alemanha devastada do pós-guerra, sobreviventes do campo subterrâneo de Mittelwerk ainda se lembravam de sua voz. Uma voz fria, metódica, insensível, ordenando produções emergenciais, mesmo quando os corpos de trabalhadores escravizados se empilhavam nos túneis escuros da montanha de Dora. Lá, cada foguete era construído com ossos e sofrimento, e mesmo assim, von Braun nunca olhou para trás. Agora cruzamos o mundo. Sverdlovsk, União Soviética, 1952. Helmut Gröttrup, ex-assistente direto de von Braun, após anos de isolamento e vigilância constante, foi finalmente autorizado a retornar para a Alemanha. Ele havia sobrevivido à ilha de Gorodomlia, colaborado com o desenvolvimento dos primeiros mísseis intercontinentais soviéticos e resistido ao frio. Chegou à Alemanha como um homem quebrado, silencioso, desencantado. Um rosto apagado entre as multidões da Alemanha dividida. Nunca foi homenageado, nunca foi lembrado, nunca foi livre. Alguns de seus colegas, marcados por experiências semelhantes, optaram por permanecer na União Soviética, temendo ainda mais a rejeição no Ocidente ou a simples ausência de propósito num mundo que já não os reconhecia como cientistas nem como pessoas. E então surge a pergunta incômoda, que quase ninguém gosta de fazer. Esses homens eram cientistas, não soldados. Estavam ao lado do mal, sim, mas não empunharam armas. Usaram cérebros, não fuzis, mas será que isso os absolve? No fim da guerra, muitos estavam diante de um dilema sem saída: ser julgados como criminosos de guerra por tribunais internacionais, trabalhar sob constante vigilância soviética sem direito de ir e vir, ou colaborar com os americanos e reconstruir uma nova vida sob promessas de anonimato, conforto e esquecimento. Qual dessas escolhas você teria feito? É fácil julgar com o distanciamento das décadas e o conforto da estabilidade. Mas naquele tempo, com cidades em ruínas, famílias despedaçadas e um mundo polarizado por duas superpotências armadas até os dentes, talvez sobreviver tenha parecido mais urgente que a ética. E assim, entre mentiras e foguetes, começou a era moderna, porque os mísseis que um dia apontaram para Londres, logo apontariam para Moscou, e depois, para a Lua. 16 de julho de 1969. Cabo Kennedy, Flórida. O mundo prendia a respiração. Mais de 600 milhões de pessoas acompanhavam, em tempo real, a contagem regressiva, quando os motores do Saturn V rugiram com força colossal e o foguete começou sua lenta e poderosa ascensão. Parecia que a própria Terra estremecia. Era o ponto culminante da corrida espacial, a maior façanha tecnológica da história humana até então. Dentro da cápsula, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins seguiam rumo ao impossível, a Lua. No centro de controle da NASA, entre monitores de tubo e engenheiros atentos, um homem sorria discretamente. Seus cabelos já estavam grisalhos, a postura mais comedida, mas os olhos ainda brilhavam com intensidade. Wernher von Braun. O engenheiro agora era o arquiteto do maior salto da humanidade rumo às estrelas. As V2, que destruíam bairros e tiravam vidas, haviam se transformado em Saturn V, que levavam astronautas além da atmosfera. A mesma mente. Objetivos opostos. Décadas depois, o general Michael Collins, astronauta da Apollo 11, resumiria a contradição com uma franqueza brutal. Os russos tinham alguns alemães, e nós também, mas nós tínhamos os melhores alemães. E se não os tivéssemos trazido para cá, a história do mundo seria muito diferente. Voltemos para 1962. É o auge da Guerra Fria. O mundo entra em pânico com a crise dos mísseis de Cuba. Mísseis soviéticos com ogivas nucleares estão instalados em solo cubano, prontos para serem disparados a qualquer momento. Submarinos cruzam os mares. Aviões espiões sobrevoam o Caribe. A humanidade está a um fio da destruição total. E quem havia projetado parte dessas armas? Ex-nazistas. Von Braun e sua equipe desenvolveram os Redstone e Polaris, pilares do arsenal americano. Do outro lado, na União Soviética, os cientistas capturados pela Operação Ossov-Akin haviam sido fundamentais na construção dos mísseis que agora ameaçavam o Ocidente. Era a ironia suprema da Guerra Fria. Os mesmos cérebros que construíram o terror para Hitler agora sustentavam o equilíbrio precário entre as superpotências, um equilíbrio baseado no medo, um equilíbrio que, paradoxalmente, evitou uma nova guerra global, porque as armas que criaram o terror
foram as mesmas que garantiram a paz, ainda que uma paz construída sobre escombros morais e verdades ocultas, mas nem todos os segredos puderam ser enterrados para sempre. Revelações. Ainda em 1951, Walter Schreiber, médico nazista especializado em guerra biológica, foi desmascarado após anos vivendo discretamente nos Estados Unidos. Documentos secretos revelaram que ele havia supervisionado experimentos letais com prisioneiros em campos de concentração, testando agentes químicos e doenças em corpos humanos como se fossem ratos de laboratório. A solução? Silenciosa. Foi discretamente retirado do país e enviado para a Argentina, sem julgamento, sem punição, sem manchetes. Décadas depois, em 1979, o programa de televisão 60 Minutes trouxe à tona pela primeira vez a existência da Operação Paperclip. Milhões de telespectadores assistiram perplexos à revelação de que centenas de ex-nazistas haviam sido recrutados pelos Estados Unidos após a guerra e trabalhado por décadas em agências como a NASA, o Exército e a CIA. Não se tratava de boato, era uma política oficial e cuidadosamente escondida. A indignação foi imediata, mas tardia. Em 1984, após uma longa investigação conduzida pelo Departamento de Justiça, Arthur Rudolph, engenheiro de foguetes e figura-chave no programa espacial americano, foi finalmente confrontado. Ele havia supervisionado fábricas subterrâneas onde milhares de trabalhadores escravizados morreram de exaustão, fome e espancamentos. Diante da iminência de um processo, escolheu o caminho mais cômodo. Renunciou à cidadania americana e retornou à Alemanha. Viveu livre até 1996, quando morreu aos 89 anos. E não parou por aí. Em 2013, o Wall Street Journal revelou que Hubertus Strughold, durante anos reverenciado como o pai da medicina espacial, também havia participado de atrocidades nos laboratórios de Dachau. Sob sua supervisão, prisioneiros eram submetidos a experimentos brutais, testes de descompressão, congelamento, privação sensorial. Tudo em nome da ciência. Durante décadas, a Aerospace Medical Association entregou o prêmio Strughold a médicos da NASA em sua homenagem. Após a revelação, o prêmio foi discretamente aposentado, sem cerimônia, sem pedidos de desculpas. Mais de 50 anos de homenagens baseadas numa mentira cuidadosamente mantida. Reflexão. Vamos aos números incômodos. Mais de 1.600 cientistas nazistas recrutados secretamente pelos Estados Unidos, transportados com novas identidades, protegidos por dossiês forjados e instalados confortavelmente em laboratórios, bases militares e universidades. Mais de 20.000 mortos, em sua maioria prisioneiros de campos de concentração, morreram de fome, exaustão ou execuções sumárias durante a construção dos mísseis Vigo II, uma arma revolucionária que pavimentou o caminho para a era espacial, mas foi criada com sangue e gritos humanos como combustível. Apenas um cientista da Operação Paperclip foi levado a julgamento, e mesmo assim, absolvido, como se décadas de cumplicidade pudessem ser apagadas com um veredito. Dezenas de patentes surgiram a partir de experimentos médicos e tecnológicos nazistas, alguns baseados em tortura, vivissecção e mortes programadas em nome da ciência. E bilhões de dólares foram investidos ao longo de décadas em tecnologias que derivam, direta ou indiretamente, do conhecimento gerado dentro do Terceiro Reich, conhecimento moldado pela dor de milhões. Sem a Operação Paperclip, talvez os Estados Unidos nunca tivessem chegado primeiro à Lua, desenvolvido mísseis intercontinentais e armamento de precisão, criado o programa dos ônibus espaciais, dominado os sistemas de satélite, o GPS, a comunicação global e, principalmente, vencido a Guerra Fria. Mas tudo isso levanta uma pergunta inevitável. A que custo? Os EUA, que se autodeclaram campeões da liberdade e da justiça, empregaram criminosos de guerra, mentiram para o Congresso, para a imprensa, para o mundo, reescreveram arquivos, apagaram biografias, esconderam horrores sob títulos acadêmicos, trocaram justiça por supremacia tecnológica. E enquanto isso, no cotidiano, seguimos usando produtos de empresas que enriqueceram com o trabalho escravo durante o nazismo: Volkswagen, Siemens, BMW, Bosch. Empresas que, em muitos casos, nunca prestaram contas reais por seus crimes. Por que perdoamos corporações e condenamos indivíduos?
porque é mais fácil culpar um rosto do que confrontar um sistema. É mais simples condenar um nome do que encarar a complexidade de um mundo onde o lucro e a impunidade caminham lado a lado. Dr. Josef Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, morreu afogado no Brasil em 1979. Livre, anônimo, nunca julgado. Werner von Braun, que comandou fábricas onde prisioneiros morriam aos milhares, faleceu em 1977 nos Biguares, celebrado como herói, pioneiro da NASA, com estátuas, escolas e centros científicos batizados com seu nome. A justiça histórica raramente é justa. Muitos documentos da Operação Paperclip ainda estão sob sigilo. Detalhes seguem ocultos, censurados, enterrados em arquivos que poucos podem acessar. Por quê? Porque admitir a verdade exigiria reconhecer que a vitória sobre o nazismo também foi construída com os escombros morais do próprio nazismo. Seria reconhecer que, em tempos de guerra, a moralidade é uma moeda que se troca por poder, um luxo, um discurso. E então surge a pergunta final: se os soviéticos tivessem capturado von Braun e os principais cientistas nazistas, eles teriam sido os primeiros a pisar na Lua? Teriam vencido a corrida espacial? Teriam vencido a Guerra Fria? O mundo hoje seria comunista? Valeu a pena proteger criminosos de guerra para evitar esse cenário? Ou deveríamos ter preservado a integridade moral, mesmo que isso custasse o futuro tecnológico do Ocidente? Hoje, cada foguete que cruza o céu, cada lançamento da NASA, cada cápsula tripulada enviada ao espaço é uma lembrança silenciosa. Cada satélite posicionado, cada astronauta em órbita, cada conquista científica, carrega lá no fundo os fragmentos de uma escolha feita no caos do pós. Porque a história, no fim, raramente é feita por santos. Ela é escrita por seres humanos, ambíguos, imperfeitos, geniais e perigosos. Von Braun sonhava com as estrelas enquanto construía armas para Hitler. Arthur Rudolph projetava tecnologias revolucionárias enquanto via corpos apodrecerem em túneis subterrâneos. Eles não eram monstros, não eram deuses, eram homens. Homens que moldaram o nosso mundo com as mãos, manchadas de genialidade e de sangue. As operações Paperclip e Osso Aviakin não foram apenas manobras secretas da Guerra Fria, elas foram parte de um capítulo que nos obriga a pensar sobre moral, poder e até onde a humanidade está disposta a ir em nome do progresso. Se este vídeo te fez refletir sobre o preço das escolhas e as histórias que permanecem nas sombras, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você nos ajuda a continuar revelando fatos que não podem e não devem ser esquecidos. Muito obrigado por assistir até aqui. No card que está aparecendo agora tem outro vídeo incrível que vai te surpreender.